Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações dessa tarde, recebendo a professora Elisete Pereira Sá, bibliotecária, mestre em Administração Estratégica, administradora certificada em Sistema de Gestão, diretora da Infocontente Consultoria e Gestão. Foi executiva de Informação e Conhecimento na Braskem, membro da diretoria da SBGC, com a palestra Estratégia e Resultados em Gestão da Informação. A professora abordará um relato de experiência acerca da biblioteca escolar no auxílio e formação de famílias leitoras, bem como busca refletir sobre a importância do acervo, projetos e busca por toda a comunidade escolar participativa. Com a palavra, professora Elisete. Olá, amigos e colegas do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Eu quero agradecer a organização desse evento pelo convite e eu estarei apresentando o tema Estratégia e Resultado e Gestão da Informação. Eu sou Elisete Pereira Sá e uma síntese da minha vida profissional, da minha carreira profissional, é que eu sou bibliotecária e administradora, sou mestre em administração estratégica e atualmente sou diretora da Infocontent, que é uma empresa de consultoria e gestão. Uma empresa que ela já está no mercado há 13 anos, já liderou dezenas ou centenas, né, de projetos de gestão da informação, gestão de projetos, GED-SM, gestão por processo, gestão do conhecimento. Antes, como colaboradora de instituições, eu sempre atuei com essa viés de gestão como executiva em várias organizações. Também fui membro da Sociedade Brasileira do Conhecimento, onde eu fui vice-presidente e diretora técnica. E algumas pessoas falam que eu sou professora, mas eu sempre atuei muito assim no mercado. Então, apesar de ter cursado um mestrado, eu nunca atuei muito na área acadêmica, então eu atuo mais nas universidades corporativas das empresas. E quando a temática do meu tema, estratégia e resultado em gestão da informação, ela é um conceito guarda-chuva, porque ela envolve várias áreas, conexões entre várias áreas. As áreas de ciência da informação, biblioteconomia, arquivologia, museologia, a área de administração e a área de tecnologia da informação. Então, quando a gente trabalha com esse conceito guarda-chuva, com tantas interconexões, nós procuramos definir um modelo que atendesse às expectativas, às demandas dos nossos clientes. E estamos aplicando, experimentando esse modelo e temos resultados efetivos ao longo desses 13 anos. Então, a gestão da informação, que ela está representada nessa nuvem de palavras, é a estrutura e o conjunto de políticas, diretrizes, processos de trabalho, tecnologias, métodos e práticas que garantam gerir documentos, dados e informação ao longo do seu ciclo de vida, atendendo às necessidades e demandas de organização, seja ela pública, privada ou do setor, ou do terceiro setor. Então, como nós materializamos esse conceito? Nós apresentamos uma arquitetura, e esses blocos no mesmo slide, ele é extremamente importante porque esses elementos da arquitetura, eles se complementam. Então, o que dá sustentabilidade a esse modelo de gestão da informação é a governança. Então, quando a gente fala em governança, eu vou detalhar mais cada elemento lá na frente, em outros slides lá na frente. Nós falamos em estratégia, liderança e cultura, em estrutura organizacional, em compliance, nessa série de requisitos legais, voluntários, requisitos técnicos, a avaliação do modelo de maturidade, em que estágio essa organização está,
e aí nós aplicamos alguns modelos, algumas metodologias conhecidas mundialmente, a gestão de riscos e todo um planejamento. Esse é o arcabouço, é a sustentabilidade dessa governança. E aí, complementando as questões dos processos de trabalho da gestão da informação. Então, são os fluxos dos seus processos, com seus fluxos de informação, com suas regras de negócio, a medição, os indicadores dos processos das atividades, o conjunto de metodologias e ferramentas necessárias, a tecnologia da informação e toda a infraestrutura, os requisitos técnicos e legais, agora não só do cliente, do negócio em si, mas do processo em si de gestão da informação, dessas atividades, e tudo referente às pessoas que fazem acontecer essa gestão. E essas pessoas não são os colaboradores internos, mas, às vezes, clientes, fornecedores e outras partes interessadas. No terceiro bloco, nós entramos nas atividades específicas de gestão da informação e suas respectivas práticas. Então, no mundo das organizações, as informações elas são internas e externas. Elas são geradas externamente ou internamente. E quem trata, o que a gente recomenda, né, esse papel da biblioteca nos processos, inclusive, de inteligência competitiva, com a gestão de informações externas e informações bibliográficas. E no bloco de informações externas, nós temos a gestão de informações e documentos dos processos de trabalho, toda a gestão de informações de documentos normativos. Quando atuamos em indústria, as práticas de gestão de informação de documentos de engenharia, as práticas de gestão de conhecimento, e muito relacionado com esse conhecimento explícito que nós estamos tratando na memória organizacional, e a gestão da segurança da informação, que ela permeia todas essas atividades. Então, nos próximos slides, eu vou detalhar esses elementos. Quando a gente fala de estratégia, liderança e cultura na governança, é o compromisso da organização, são os princípios norteadores, a formulação estratégica, com base sempre no modo de ser da organização, na cultura organizacional e nos seus ambientes internos e externos. A estrutura organizacional, aquela estrutura de poder que define os papéis, que articula as pessoas, as atividades, as áreas, e envolve todos os atores envolvidos nesse processo, né, que é muito representado através dos seus organogramas. E o compliance é o atendimento aos requisitos, não só requisitos de legislação, mas padrões técnicos da indústria, normas técnicas e nacionais e internacionais. Então, todo esse conjunto que hoje nós chamamos, né, desse termo compliance, de conformidade, a conformidade da legislação, da organização, desculpe, com todas essas demandas. E aí partimos também para a gestão de risco, identificar e mitigar os riscos da gestão da governança da informação. E a avaliação de maturidade. No processo de avaliação de maturidade, buscamos uma metodologia conhecida internacionalmente dessa instituição ARMA. Então, em cima de critérios e princípios, nós fazemos uma avaliação quantitativa e qualitativa do tema gestão da informação nas organizações. Esse resultado é apresentado numa escala de 5 níveis, e a partir daí nós planejamos onde nós queremos chegar. Se nós estamos no nível 1, nós queremos chegar no nível 3, em que ano?
né? Isso aí envolve muito o planejamento estratégico da área. Então, é a definição de metas, de ações e de projetos. Concluindo os elementos da governança, nós partimos para um tema extremamente importante, que é a gestão por processo, tá? Então, quando a gente fala em gestão do processo, nós envolvemos todas as pessoas que trabalham com esses processos e também os usuários. E tem duas ferramentas que eu gosto bastante, que é esse Canvas do processo e também são as ferramentas de fluxo. Os fluxos, as ferramentas de desenho de processo e o próprio Canvas, ele é muito visual, né? Então, ele é mais fácil, ele facilita o processo de comunicação. E quais são esses elementos desse processo de gestão da informação? Os fluxos das atividades, dos seus subprocessos, as regras de negócio, os indicadores que refletem essas atividades, as tecnologias da informação envolvida, e nessa área, principalmente, as tecnologias de gestão de conteúdo, como GED, SM, BPMS, certificado digital e outras, as metodologias e ferramentas, metodologia para definir o ciclo de vida da informação, do dado, do documento, os critérios de taxonomia, os critérios de recuperação de informação, os sistemas de informação, toda a parte também de infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, nós falamos de fornecedores de serviços, de materiais, instalações, recursos financeiros disponíveis, aquisições e manutenções de todo o arcabouço de software e hardware, e também o elemento mais importante do processo, como eu já falei, são as pessoas. E são as iniciativas de gestão de competências, de sensibilização, de capacitação das pessoas, dos colaboradores, de todas as partes interessadas. Terminando o processo e já definindo, terminando todo esse mapeamento, esse levantamento dos elementos do processo, nós já temos bem claro quais são as iniciativas desses blocos de gestão de informações bibliográficas externas, né, que a gente falando aí da informação externa, de gestão da informação de documento dos processos de trabalho, de toda a questão de gestão de informação normativa, né, nas áreas de indústria, a gestão de informações e documentos e de engenharia, e as práticas de gestão do conhecimento, destacando a memória organizacional, que é onde se trata também do conhecimento explícito. Então, no bloco de gestão de informações bibliográficas externas, nós temos assim, as boas práticas das bibliotecas físicas, digitais e virtuais, as práticas de normalização, portal de periódicos, o monitoramento de normas técnicas e legislação, monitoramento de patentes, as bases de dados, toda a infraestrutura de tesauros, vocabulário controlado, glossários, e sempre a preocupação com a curadoria e a capacitação de usuários. Então, esses temas, eles são, assim, bem pertinentes ao público-alvo, ao principal público-alvo, né, desse evento, que são os bibliotecários. E quando a gente parte para a informação externa, sempre a partir do mapeamento dos processos de trabalho, onde aí nós definimos quais os documentos, quais as informações, aí nós partimos para a avaliação de documentos, metodologia de avaliação de documentos, informações que dão origem à matriz de temporalidade, de retenção de informações de documentos, a classificação, a taxonomia, glossários, políticas e procedimentos, e as tecnologias aí, o arcabouço dessas tecnologias que dão apoio, suporte, como o GED-SM, a digitalização de documentos, o BPMS,
a certificação digital e também implantando repositórios físicos e digitais confiáveis. Mais à frente, nós já vamos apresentar um case que é bem focado nesse grupo, dessa categoria de informações, né, que são os documentos dos processos de trabalho. E também as normas da série ISO 9000, ele trouxe muito, assim, precisamos gerenciar toda a informação documentada. Então, um tipo de informação documentada é a documentação normativa. Então, tratamos das pirâmides de documentos, dos fluxos de emissão, revisão, controle e disponibilização desses instrumentos normativos e as tecnologias de gestão de conteúdo, assim como base também, facilitando esse processo. Enquanto na gestão de informações e documentos dos processos de trabalho, nós ainda encontramos muita informação no suporte papel. Quando nós tratamos da informação normativa, hoje, ela é totalmente digital. Na área de engenharia das indústrias, né, nossa contribuição é estabelecendo a sistemática de codificação de documentos de engenharia, a matriz de atribuição de responsabilidade com cada tipo de documento, com cada tipo de informação, quem faz o quê, né, nesses processos de empreendimentos, de projetos de engenharia, as definições de procedimentos e padrões para facilitar a comunicação dessa empresa com seus fornecedores de serviços de engenharia, de serviços de manutenção. O controle de qualidade é um item assim, extremamente importante, porque a gente está tratando de informações de áreas industriais, e um controle e uma gestão ruim pode implicar em acidentes, e também o controle e a gestão desses acervos de engenharia e manutenção. Evoluímos para a memória organizacional e práticas de gestão do conhecimento. Nós estamos tratando muito nesse contexto do conhecimento explícito. Então, temos as nossas bases de conhecimento, onde são registrados todos os documentos e informações que refletem a produção intelectual das organizações e as práticas, né, que viabilizam a gestão do conhecimento, as comunidades de práticas, as lições aprendidas, as narrativas de experiência, né, o famoso storytelling, a estrutura de estudos de casos e também toda a capacitação de usuário. Quando a gente falou naquele retângulo que nós falamos, da segurança da informação, por que eu dei esse destaque? Porque a segurança da informação, ela permeia todas as atividades e estabelece as práticas que garantam a proteção, integridade, disponibilidade e confidencialidade da informação. Então, as normas técnicas da ISO 27000, elas são referências para a implantação de práticas de segurança da informação. Então, eu recomendo, inclusive, o trabalho de Andréa Remião, que está sendo apresentado nesse evento, e mesmo os trabalhos que a Andréa tem publicado, onde ela tem apresentado, hoje para mim, ela é uma referência nessa área, uma estudiosa nessa área, e que bom que ela está presente, né, nesse Seminário Brasileiro de Biblioteconomia. Então, eu recomendo fortemente a apresentação de Andréa. Então, para a gente montar esse modelo, nós temos que ter um projeto que tem início, meio e fim, tá? E depois esse projeto de gestão da informação, ele se transforma num processo, tá? Então, a nossa consultoria, ela divide esse projeto em 4 etapas. A etapa 1 é o planejamento do projeto. É onde a gente verifica o escopo, as expectativas dos clientes, os custos, as entregas, os cronogramas, as questões de qualidade, e tudo isso é materializado num plano de projeto.
Então, hoje a gente adota, e nós estamos indo muito para as metodologias de gestão de projetos ágeis, mas a gente ainda adota muito o PMI, a metodologia do PMI, gostamos bastante, de uma forma simplificada, e o PMI está cada dia mais simplificado, e também o modelo Canvas. A etapa de diagnóstico constitui de levantamentos quantitativos e qualitativos, os cenários, e esses levantamentos quantitativos e qualitativos envolvem toda a informação física e digital, o que é que estão nos nossos diretórios, o que é que estão nos nossos servidores, o que nós temos ainda fisicamente, toda essa parte, toda essa questão das tecnologias envolvidas, hardware e software, é um levantamento assim bem exaustivo, com entrevistas, com aplicação de questionários, ouvindo principalmente os principais executivos, né? É um projeto desse, ele tem que ter um sponsor, tem que ter alguém que compre essa ideia, e a partir desses levantamentos e cenários, que nós temos, inclusive, várias ideias para continuidade, para a implantação da gestão da informação, que não é um modelo pronto, ele é adaptado muito, é uma metodologia, mas ele é muito adaptado à realidade de cada organização. A parte de gestão por processo e maturidade, nós vamos falar mais à frente, a gente já tocou, é a cartilha de gestão por processo, né? E as empresas são coleções de processos. Então, se você verificar os processos de transformação digital, ou o que for, sempre parte da gestão por processo. E com todo esse arcabouço pronto, nós partimos para a modelagem, que foi aquele modelo que nós apresentamos desde o início do trabalho. Mas esse modelo, nós temos os princípios, é uma metodologia, mas ela é facilmente adaptável à realidade de vários segmentos. Então, aí a gente já aplicou em indústria de energias, em empresas de publicidade, em empresas de contabilidade, em escritórios jurídicos, em indústrias, né, nas suas várias dimensões. Então, é um modelo assim bem flexível, bem adaptado a cada realidade, a cada necessidade das organizações, tá? E a equipe do projeto, a equipe também, eu uso muito essa frase multidisciplinar, né? Porque eu adoro misturar competências, né? Nós nos complementamos, né, com nossas competências. Então, e o time é um time multidisciplinar, sim. O gerente de projeto, geralmente, é um profissional da gestão da informação, um bibliotecário, um arquivista, ou mesmo uma pessoa da área de TI. Hoje é muito importante ter um especialista em gestão e governança de documentos, dados e informações, né? O consultor organizacional, que entenda bastante toda essa questão de gestão e de mapeamentos de processos, e o consultor de tecnologia da informação. Um consultor de tecnologia de informação que seja um especialista em gestão de conteúdo, e BPMS, que são as principais tecnologias que nós trabalhamos, né? E todas essas tecnologias complementares, assinatura digital, certificado digital. Então, essa é uma equipe núcleo desse projeto. E os resultados? Esses resultados são resultados realmente que nós experimentamos, né? que foram apresentados no final dos projetos pelos nossos clientes. Então, a governança definida, os processos definidos e mapeados com seus indicadores de qualidade, de custo, os níveis de risco gerenciados, né? A gestão de risco implantada, o atendimento a toda essa parte de compliance, de requisitos legais e técnicos, agilização nos processos de auditoria, perícia e fiscalização, dá um certo conforto em você receber, a organização receber um auditor, receber
uma perícia, receber uma fiscalização e saber que vai ter agilidade no acesso e no fornecimento da informação. Os repositórios de informações integrados, né, isso é extremamente importante. Você não vai ter um repositório com informação de engenharia, outro de processo de trabalho. Né? A informação interna, esses repositórios têm que estar integrados, sim. Lógico que os repositórios que tratam a informação bibliográfica, ele tem requisitos técnicos diferentes. Mas quando a gente trata de informação interna, gerada na ou para a organização, esses repositórios, eles têm que ter, né, essa característica de integração, tá? A celeridade na disponibilidade e acesso às informações. Eu vejo que a gente faz tudo isso para ser célere e ter essa informação disponível quando a gente precisa, né? Ter os acessos garantidos, né? Os níveis de critérios de acessos definidos, garantida a integridade, e aí as organizações públicas têm muito a lei de acesso à informação, a gente tem que tomar muito, né, cuidado com isso. Quem está acessando a sua informação, né, quem tem essa competência para, e a transparência das informações que afetam as partes interessadas. As organizações privadas também têm toda essa questão de conduta, de transparência, mas as organizações públicas também, e as organizações públicas são muito cobradas, né? Nessa questão de transparência da sociedade como um todo. Melhoria na comunicação, a partir dos fluxos de comunicação, fluxos de informação, não ter aquele estresse, né, de localizar a informação, não, a gente ter esses fluxos de informações definidos. Contribui, é fundamental toda a automação dos processos e a transformação digital. Avaliação periódica do nível de maturidade, porque é onde nós estamos, que nós vamos definir onde nós queremos chegar, né? E o que nós queremos melhorar, né? A aplicação da melhoria contínua. A preservação do conhecimento especializado, né? Decorrente das execuções dos processos, dos projetos de pesquisa, a gente ter essa segurança que não vai perder, né? Que nós vamos reaproveitar. E os custos, a questão dos custos, a relação custo-benefício otimizada. Então, eu vou apresentar um case de um modelo de gestão de informação em uma empresa de energia. Já trabalhamos em várias empresas da área de energia, de gás, como eu falei, e realmente, e nós ficamos muito felizes com esses projetos. Então, é uma empresa, né, da área de energia, e ela definiu seu objetivo, né, seu propósito, seu objetivo, não o objetivo da organização, mas o objetivo desse projeto, que é definir e implementar uma estratégia de gestão da informação para a empresa, com o propósito não somente de reduzir sua defasagem tecnológica, de sistemas, de metodologias, mas, fundamentalmente, obter mais eficiência, segurança e qualidade dos processos e produtos, né, dessa área de gestão da informação e contribuindo também para essa eficiência, segurança e qualidade dos produtos e serviços da empresa como um todo. E a avaliação do modelo de maturidade. Nós utilizamos o modelo da ARMA, que é o GARP. Então, o GARP, ele tem 8 princípios e tem várias questões, é um total de 135 questões, quantitativas e qualitativas, referente a esses princípios: responsabilidade, transparência, integridade, proteção, conformidade, disponibilidade, disposição e retenção. E quando a gente define, pontua, a gente chega a um nível. Essa organização, ela está com suas práticas no nível inicial, em desenvolvimento, no nível essencial,
que é o 3, no nível proativo ou transformacional. Essa organização que a gente está tratando, ela estava no nível 2. É muito comum na área de gestão da informação, principalmente não pelas questões da tecnologia da informação, mas a questão das informações ainda que estão no formato físico, esse nível 2 em desenvolvimento, porque tudo tem que caminhar junto. Não é só a informação digital. Se você tem a informação física, tem que caminhar junto. Né? Tem que ter esse mesmo nível de excelência, né? E partir para os processos de digitalização, né? Respeitando, né, todo o arcabouço aí de conformidades técnicas e legais. Então, hoje, essa questão da digitalização dos acervos físicos, ela está muito amparada, né? E tem boas referências. Então, quem não está partindo para isso está ficando para trás, né? E principalmente com a pandemia veio acelerar todo esse processo, né? Da gente abandonar essas questões da informação física, analógica e partir para a informação digital e os processos de transformação digital. E aí o plano de ação. Nesse nosso cliente, esse projeto foi em 2019, 2020 e 2021. Esse foi o cronograma inicial, tá? E eu gosto muito desse cliente porque ele, com toda a pandemia, ele está encarando, né? Então, eu participei de um processo de recrutamento do profissional que estava dando continuidade, né, a esse processo, que nós fizemos todo no formato digital. Tá? Eu na Bahia, essa empresa no estado, né, onde ela está localizada, e aí, em 2019, foi muito a consultoria que fez todo esse projeto conceitual de gestão da informação, com esses modelos de governança, com políticas, com matriz, né, de avaliação, de classificação, com essas metodologias, né? Definindo metodologia de temporalidade e retenção de informação, estabelecendo os instrumentos normativos para facilitar a comunicação e também trabalhando no sistema de gestão de conteúdo. Em 2020, nós já não estávamos lá, nós estávamos acompanhando, né? Mas também foi um processo de implantação, né? De modelo de governança, de política e desses instrumentos. E também de capacitação de colaboradores, estabelecimento de processos indicadores. E esse 2020, como eu disse para vocês, foi assim, esse foi um cronograma inicial, um plano de ação inicial. Então, se teve essas ações estruturantes em 2019, sim, mas 2020 e 2021, né, essas iniciativas, elas estão acontecendo juntas, em função do processo da pandemia, né? Desse momento terrível que nós estamos, que o mundo está enfrentando, tá? E aí, tem toda uma parte de sensibilização e melhoria desde o início do projeto, né? Então, esse, assim, é um dos princípios de sensibilizar as pessoas, os dirigentes, e partir sempre para o processo, né, de melhoria contínua. Então, tem as ações estruturantes, as ações de implantação, elas estão acontecendo ainda em 2021. E aí, o Canvas desse processo, né? O Canvas tem o nome do processo, o macroprocesso que ele pertence, o objetivo, né? Que tem muito a ver, inclusive, com a definição do modelo, com a definição de estrutura, diretrizes, regras, papéis, tudo que a gente já conversou, tá? As entradas dos processos e as saídas, as entradas de informações, documentos e dados físicos e digitais, resultantes dos processos de trabalhos, a saída, a disponibilização, a rastreabilidade, o rastreamento dessas informações, tá? Toda a parte de cliente, toda a organização, né? Gerências e áreas externas, a questão dos fornecedores, os fornecedores são empresas de software e hardware, de serviços de TI,
de armazenamento externo de documentos, de consultoria em gestão de informação, de serviços de informação, a parte de compliance, né, o levantamento do compliance, legislação e requisitos, aplicados à gestão da informação. Então, temos um conjunto aí de legislação, um conjunto de NBRs, né, que nos ajudam nesse processo, e nós temos que cumprir os requisitos internos, né, do cliente, seus estatutos, suas políticas, suas práticas, seus instrumentos normativos corporativos, tá? Toda a parte de tecnologia, a tecnologia muito voltada também à gestão de conteúdo, os sistemas de gestão de conteúdo, outros sistemas, a infraestrutura de TI e os indicadores, né? O que não se mede, o que se a gente não mede, a gente não vai gerenciar. Então, teve uma série de indicadores que o cliente desenvolveu, né? Número de áreas que já estão com seus acervos no sistema de gestão de conteúdo, número de colaboradores treinados por área na metodologia. O objetivo é treinar 100% dos colaboradores como estamos, e vários outros. Então, esse Canvas, a gente faz assim, num processo bem participativo, com todos os envolvidos, colocando em paredes, agora não mais, né? A gente é o Canvas digital, e ele tem uma adaptação. Esse é um case, esse é específico desse cliente da área de energia, mas ele tem várias caras, né? E se vocês verificam, no centro estão os subprocessos, com aquelas categorias de gestão de informações e documentos normativos, gestão de informações e documentos dos processos de trabalho, gestão de informações e documentos de engenharia, gestão de informação bibliográfica, gestão de informação tecnológica e produção intelectual. E que estão, às vezes, em acervo físico, numa biblioteca, por exemplo. Hoje, com a questão do acesso digital, aquela área física é o menos importante, né? Então, essas barreiras que existiam, né, entre as áreas, ou mesmo, né, entre os profissionais que trabalham com gestão de documentos arquivísticos, com gestão de informação bibliográfica, esses profissionais hoje eles têm que trabalhar em conjunto. E eu gosto muito do perfil do profissional, que ele é multidisciplinar. Então, quando nós buscamos profissionais de formação no mercado, a gente olha as pessoas que querem aprender e querem ter essa visão sistêmica, né? Uma visão sistêmica da área de gestão da informação como um todo. E aí, alguns instrumentos. A matriz de classificação e avaliação. Quando a gente fala, quando nós mapeamos os processos, os fluxos de informação e definimos quais os documentos, os dados de informação, a gente uma matriz, né, que depois a gente transforma até nos sistemas de classificação e avaliação. E aí, nesse processo participativo de entrevista, treinando multiplicadores nas áreas para ajudar nesses levantamentos, a gente tem os dados gerais dos documentos, os fluxos e a tramitação, né? O formato da informação e sua vinculação com os sistemas, toda a parte de compliance normativo, os dados de acesso, a classificação de acesso. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o levantamento dos documentos, das informações que possuem dados pessoais e sensíveis, o ciclo de retenção do dado, do documento, da informação, o ciclo de vida, estabelecendo critérios de retenção e temporalidade, os critérios de rastreabilidade, de recuperação da informação, as questões da assinatura digital, recuperação da informação, os atributos, né, isso é extremamente importante, aí as NBRs, né, da BNT, que nos ajuda bastante, né, a indexação, né, desses atributos,
as observações e recomendações. É bem exaustivo. E esse é um grande input para gerar uma taxonomia. Na taxonomia, como a nossa cartilha é processo de trabalho, a gente define, com base na cadeia de valor da organização, quais são os seus processos, os macroprocessos, processos, subprocessos, atividades e os documentos relacionados, né? E estabelecemos aí uma taxonomia, um plano de classificação, uma arquitetura, né, de processo, relacionando com documentos, dados e informações. A matriz de temporalidade e retenção de documentos, ela trata do tipo da informação, quem é o gestor, qual o formato, se é digital, se é físico, o ciclo de vida, né, de retenção e temporalidade, o prazo, né, na área gestora, o prazo no acervo intermediário, o prazo total e depois a decisão. São muitos princípios, né, que a gente conhece nas famosas tabelas de temporalidade e destinação de documentos. E a decisão após o prazo total, eliminar ou guarda permanente. O compliance normativo interno ou externo, né, que subsidia tudo, e o nível de acesso. Se é um acesso restrito, se é um acesso reservado, se é um acesso confidencial, e aí a gente estabelece com as organizações os níveis de acesso. Isso aí são ferramentas, são instrumentos de gestão que facilitam o nosso trabalho. E o sistema de gestão de conteúdo? Eu vou voltar, é muito importante essa matriz de temporalidade, de retenção de documentos e informações, porque eu estava conversando recentemente até com a Andrea, a gente está interagindo muito com profissionais, com o DPO, que estão implantando a Lei Geral de Proteção de Dados. E eles não têm clara essa visão, né, de temporalidade e retenção de documentos, dados e informação. Então, assim, eu acho que o profissional de informação na governança de dados, e na governança e na gestão de dados, ele tem grande oportunidade de estabelecer esse ciclo, do ciclo de dado, né, com os critérios de retenção, de prazo, a taxonomia, né? Então, é uma área assim, que está demandando gente com essas competências, com essas capacidades. E os sistemas? O sistema é fundamental, né? Ele é o grande apoio que nós temos, né? Então, aí a gente tem um sistema, uma tela de um sistema de instrumentos normativos, onde você tem os tipos, a vigência, as questões de responsabilidade, de elaboração, homologação, apreciação. E quando a gente fala de gestão do conteúdo, a gente está falando de gestão do conteúdo com o BPMS, né? Quando não BPMS, pelo menos um workflow. Então, os dados que são levantados e também os fluxos de trabalhos pertinentes a essas atividades. Os instrumentos normativos, ele facilita a comunicação, né? Ele registra o conhecimento, ele é um instrumento para capacitação, para treinar as pessoas. Então, existe uma política de gestão, o nosso cliente definiu uma política de gestão da informação. O que é que a alta direção pensa sobre esse tema? E esse aí é um instrumento normativo estratégico. E os instrumentos mais táticos, né? O de gestão geral, de gestão de documentos e informação, e bem assim, os mais operacionais, né? Que é a avaliação e classificação da informação de documentos, eliminação, glossário e procedimentos de entrada, saída e tramitação. Então, cada cliente define esse conjunto de instrumentos normativos, né, que facilita a implantação do modelo, que facilitam, né, a implantação do modelo. E aí, nós fazemos sempre eventos durante todo o projeto,
Nós gostamos de passar a metodologia, que o cliente não fique dependente. Então, a gente treina sempre, logo no início do projeto, antes da parte de levantamento, nós definimos com o cliente uma equipe de representantes que são os facilitadores das áreas e os multiplicadores da tecnologia. Eles são treinados, né? Alguns deles migram até para a nossa área, né? Hoje na consultoria, eu tenho alguns consultores, inclusive, que foram, né, nossos clientes, e a gente faz um grande evento de encerramento, com treinamento dos multiplicadores na tecnologia, com certificado. Tá? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada, grata pela atenção, e vocês aproveitem o Seminário Brasileiro de Virtual de Biblioteconomia. Está muito bom, né? Eu vou aproveitar, vou aprender bastante com meus colegas que estão apresentando ou estarão apresentando ao longo desses dias de evento. Muito obrigado, aí está meu dado, né, meu e-mail, que é elisete.psa@infocontent.com.br. Aqui eu encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer à professora Elisete. Muito obrigado por sua contribuição. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiências e o network acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá.